O que aconteceria se a primeira história que você aprendeu sobre a criação da humanidade não fosse a versão completa? E se Adão tivesse uma parceira antes de Eva, uma mulher de fogo e vontade inquebrável, cujo nome foi sussurrado em segredo por séculos, mas quase totalmente apagado da narrativa que conhecemos? Esta não é apenas uma lenda, é um eco de uma verdade profunda sobre poder, rebeldia e o que a história escolhe nos contar. Se a ideia de desvendar mistérios e questionar o que nos foi ensinado desde sempre te fascina, então você está no lugar certo. Nos Sagrados Contos, mergulhamos nas profundezas das tradições e dos textos antigos para trazer à luz histórias que desafiam, provocam e nos fazem refletir. Se você busca conhecimento que vai além do óbvio, se inscreve aqui no canal e faça parte da nossa comunidade, onde conversamos sobre o que a história oficial muitas vezes prefere omitir. Hoje, vamos desenterrar a lenda de Lilith. Para começar a entender quem foi Lilith, precisamos nos transportar para um tempo muito anterior ao cristianismo, um período onde as tradições judaicas estavam em plena formação e o misticismo era uma força poderosa. A narrativa mais conhecida da criação, aquela que nos diz que Deus criou Adão e depois Eva de sua costela, é a versão que prevaleceu. No entanto, por trás dessa história, existe um murmúrio antigo, uma outra perspectiva que vem de textos midráshicos e cabalísticos, que fala de uma primeira criação feminina. Esta versão sugere que, em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, onde se lê, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Essa passagem não se refere a Adão e Eva como a entendemos, mas sim a uma criação simultânea e igualitária de Adão e sua primeira mulher. Seu nome? Lilith. Ela não foi criada da costela de Adão, mas sim do mesmo pó da terra, ao mesmo tempo e com a mesma dignidade. Essa premissa de igualdade é o cerne da história de Lilith e o ponto de ruptura. Diferente de Eva, que foi criada para ser auxiliadora e complementar, Lilith se via como igual a Adão. A lenda mais famosa, contada no alfabeto de Ben Sira, um texto medieval judaico, narra que o principal conflito entre Adão e Lilith surgiu em relação à sua posição durante o ato sexual. Lilith recusava-se a ficar por baixo de Adão, insistindo que, tendo sido criada da mesma terra, eram ambos iguais e deveriam ter o mesmo status. Sua recusa em se submeter não era apenas um ato físico, mas uma profunda declaração de sua autonomia e sua própria essência. É como ver uma árvore que se recusa a curvar-se à direção do vento, preferindo quebrar a ceder sua natureza. Adão, por sua vez, insistia em sua supremacia, e o conflito se tornou irreconciliável. Essa virada na narrativa da criação, onde a primeira mulher desafia abertamente o homem, é um conceito que a tradição patriarcal achou difícil de engolir. Se este tipo de história, que nos faz olhar para o passado com novos olhos, te instiga e te faz pensar, por favor, deixe o seu like. Isso nos ajuda a mostrar que há interesse em desvendar essas camadas mais profundas das narrativas antigas. A história de Lilith toma um rumo ainda mais dramático quando ela, em um ato de profunda desobediência e afirmação de sua liberdade, pronuncia o nome inefável de Deus, um ato de poder supremo que, segundo a tradição, lhe permitiu voar para longe do Éden e de Adão. Essa fuga não foi uma simples retirada, mas um abandono radical da ordem estabelecida. Adão, sentindo-se abandonado, queixou-se a Deus, que enviou 3 anjos, Senoi, Sansenoi e Semangelo, para trazê-la de volta. Os anjos a encontraram à beira do Mar Vermelho, onde, segundo a lenda, ela já havia começado a gerar centenas de filhos com demônios. Lilith recusou-se veementemente a retornar, declarando que nunca mais voltaria para Adão. Ela prometeu perseguir os descendentes de Adão, especialmente os recém-nascidos, como forma de vingança. Essa recusa final, essa escolha pela liberdade mesmo que isso significasse se tornar um demônio aos olhos dos outros, é o que realmente selou seu destino de ser apagada. Ela se tornou o arquétipo da mulher rebelde, perigosa e indomável, uma figura que precisava ser silenciada para manter a ordem patriarcal e teológica da época. E se você sente que esse tipo de verdade, essas histórias ocultas que nos fazem repensar as fundações da nossa cultura, precisa ser mais discutida e compartilhada, então deixe o like e se inscreva. Isso ajuda os Sagrados Contos a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. A partir de sua fuga e sua recusa em se submeter, Lilith se transformou, na tradição judaica, de uma mulher livre para um demônio noturno, uma súcubo que assombra os homens e ataca as crianças. Ela é vista como a origem de pesadelos, infertilidade e até mesmo da morte súbita de bebês. Essa demonização é uma forma de entender o medo e a aversão que a figura de uma mulher autônoma e desafiadora gerava em sociedades patriarcais. O nome de Lilith se tornou um aviso:
uma história de terror para garantir que as mulheres não seguissem seu exemplo de rebeldia. Em contraste, Eva foi criada como a parceira ideal, submissa, companheira e nascida da carne de Adão, simbolizando a união e a harmonia dentro da hierarquia estabelecida. A narrativa de Eva serviu para reafirmar a ordem, enquanto a de Lilith foi suprimida para evitar qualquer questionamento. A história de Lilith, portanto, não é apenas sobre uma mulher, é sobre a construção de poder, a manutenção de hierarquias e a forma como a história é contada para moldar a sociedade. Lilith, embora ausente das escrituras canônicas, deixou uma marca indelével nas sombras da tradição e continua a ser um símbolo poderoso. Para alguns, ela é a demonia primordial, a encarnação do mal. Para outros, ela é a primeira feminista, um ícone da liberdade feminina e da resistência contra a opressão. Sua história nos força a perguntar: quantas outras narrativas foram silenciadas? Quantas vozes foram apagadas para que uma versão mais conveniente da história prevalecesse? Refletir sobre Lilith é mais do que explorar uma lenda, é questionar as origens de nossas próprias crenças e a forma como o poder modela a verdade. Se esta discussão te fez pensar e você acredita que outras pessoas também precisam conhecer essa parte da história, compartilhe este vídeo. Às vezes, o que a gente precisa ouvir para expandir nossa mente está num vídeo assim, e pode abrir os olhos de alguém que você conhece.